Olá, amigas e amigos do NEAF. Tudo bem com vocês? Sou o professor Márcio Gomes e sejam muito bem-vindos ao Top Atualidades. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de fevereiro de 2024. Como é tradição no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Censo 2022. Rede de esgoto alcança 62,5% da população, mas desigualdades regionais e por cor e raça persistem. Normas do TSE sobre uso de inteligência artificial nas eleições. Parlamento da Hungria aprova a adesão da Suécia à OTAN. Dengue, Distrito Federal, 6 estados e 154 municípios decretaram emergência. E Lula diz que Gaza sofre genocídio. Esses os destaques do nosso mural de notícias. Primeiro ponto da aula de hoje. Pega a caneta aí na mão, pega um papelzinho para anotar na outra, porque vários fatos que serão discutidos na aula de hoje cairão nas próximas provas. Anotem aí. Censo 2022. Então, o IBGE realizou no ano de 2022 um diagnóstico da população brasileira. Esse diagnóstico é denominado de censo, ok? Tá. Ao longo de 2023 e 2024, o IBGE divulgou dados e informações sobre o censo. Tá? Essas informações são muito importantes para planejamento e desenvolvimento de políticas públicas. E o que chama a atenção no mês de fevereiro de 2024, relacionado ao censo? Os dados sobre saneamento básico. Então, o IBGE divulgou dados de saneamento básico. Quando eu falo em saneamento básico, entendam abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, popularmente conhecida como coleta de lixo, e drenagem de águas pluviais. Esses 4 serviços compõem o saneamento básico. O saneamento básico, galera, é muito importante para a qualidade de vida, para a qualidade ambiental e para a saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para cada R$1 investido em saneamento básico, R$4 são economizados em saúde. Então, uma estimativa interessante aí para a gente refletir. Agora vamos olhar os dados do censo. E aí eu tomei a liberdade de enfatizar esgoto, que é o serviço mais carente. 62,5% da população ou dos domicílios no Brasil, né, tem rede de esgoto. Quando eu falo rede de esgoto, é um conjunto de serviços, de infraestrutura, de instalações que conduzem o esgoto de uma residência até uma estação de tratamento ou um outro destino. Então é o esgoto coletado na residência por esse conjunto de infraestrutura. Márcio, mas esse não é um serviço básico? Só 62,5% da população? Exatamente. É um serviço que deveria ser universal. Todos os indivíduos atendidos. Mas quase 38% da população não tem acesso à rede de esgoto. Beleza? Márcio, o dado é ruim, mas já foi pior. Vamos só ver, avaliar essa evolução histórica. Em 2000, a população atendida era de 44%. Em 2010, era de 52%. E agora, atingimos 62,5%. O dado é ruim, mas evoluiu. De boa? Se eu somar coleta de esgoto com fossa séptica, que é uma outra forma de você destinar o esgoto, e fossa séptica e coleta por rede geral são consideradas formas adequadas, a gente chega aí a 75%, tá? Então,
Considerando fossa séptica mais rede de esgoto, um dado de 75%. Ou seja, um quarto da população ainda sem coleta adequada de esgoto. Observando a tendência, eu disse que houve uma melhora, né? E uma melhora em todas as unidades da federação. Esse é um aspecto positivo. Então, melhora em todas as unidades da federação. O estado que apresentou maior evolução foi o estado do Mato Grosso. Quiser anotar? Mato Grosso, maior evolução nesse percentual de domicílios atendidos. A manchete destaca ainda desigualdades regionais. E eu acho que esse mapa permite o nosso entendimento sobre essas desigualdades. Cores claras no mapa. Baixo percentual de moradores com acesso à rede de esgoto. Cores mais escuras. Alto percentual de moradores com acesso à rede de esgoto. Ok? Então, se notarmos, a região sudeste aqui e o Distrito Federal apresenta o maior valor, o maior percentual, certo? Em contrapartida, a região norte do Brasil, faltou aqui, a região norte do Brasil, o menor percentual de atendimento. Observem, existem desigualdades regionais, ok? Beleza? A prova pode perguntar isso, qual a região com maior índice? Sudeste. Qual a região com menor índice? Norte. Agora, avaliando por estado. São Paulo, 90,8% da população atendida por rede de esgoto. Então, o estado que se destaca, São Paulo. Mas mesmo São Paulo, estado mais desenvolvido, mais rico da federação, não atinge 100%. Estado com o menor índice, menor percentual de população atendida por esgoto, Amapá, 10,9%. Caramba, Márcio, é um dado muito baixo. Exatamente. Tranquilos? Uma observação que o censo fez, 97,8% da população tinham, né, no mínimo na residência, um banheiro de uso exclusivo. Isso é um dado importante. Então, pelo menos existe um banheiro nos domicílios para a maior parte da população. Essa nem sempre foi uma realidade do nosso país, tá? E aí a segunda observação da manchete. Além das desigualdades regionais, existe uma desigualdade por cor e raça. E eu vou acrescentar, por renda. É uma segregação desse serviço, né? É uma desigualdade espacial. Nas áreas periféricas ocupadas por uma população de baixa renda, esse serviço é mais precário e as carências são maiores. Ok? E nessas regiões nós temos uma concentração de população preta, parda e jovem. Então essa população também é aquela com maior restrição no acesso de serviço de saneamento básico. Então desigualdades regionais e desigualdades por cor e raça. Isso é um retrato do saneamento no Brasil. Vamos direto ao ponto? Então, primeira observação. Quem compõe o saneamento básico? De repente, a banca vem com uma questão tranquila. O que é saneamento básico? Quais serviços compreendem o saneamento básico? Ô, Márcio, mas pode perguntar isso em atualidades? Pode, porque a temática atualidades, né, a notícia de saneamento foi amplamente divulgada no noticiário. E aí a banca, vou perguntar, ver se o candidato sabe o que é saneamento básico. Então, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, popularmente nós chamamos de coleta de lixo, e a drenagem e manejo de águas pluviais. São as bocas de lobo, os bueiros, os condutores da água da chuva. Beleza? Enfatizando água, esgoto e lixo. População atendida por rede de coleta de esgoto, 62,5% da população. Baixo índice. Rede geral de água, 82,9%. Melhorou, né? Não é excelente, mas melhorou. E lixo, 90,9%. Olha que questão interessante para a prova. Desses serviços, qual é aquele que tem o maior percentual de população atendida? Coleta de lixo. Suave? Região Sudeste, maior índice de atendimento adequado.
Região Norte, piores índices de atendimento adequado. Há uma desigualdade regional e por cor e raça. O IBGE enfatizou isso. Então, população preta, parda e indígena tem mais restrições do que a população branca no saneamento básico. Suave? Tranquilos? Olho nesse fato, hein? Deve aparecer em muita prova e até mesmo em temáticas de redação. Segundo tópico do nosso Top Atualidades. Está atrelado às eleições municipais de 2024. Teremos eleições, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, a instância máxima, né, da Justiça Eleitoral no Brasil, definiu aí, aprovou 12 propostas de resolução para as eleições. São várias temáticas. Discorreu muito sobre inteligência artificial, farei uma abordagem específica sobre inteligência artificial, mas também sobre transporte de eleitores, firmou aquele entendimento do STF, né, colocou isso agora em resolução, de que no dia da eleição existe a necessidade do fornecimento de transporte público gratuito, foi colocado pelo TSE. Outro aspecto interessante, arma no local de votação está proibido, não pode votar com arma e não pode transitar, se deslocar com ela, os CACs, 24 horas antes e 24 horas depois do dia da eleição. Também está proibida a utilização de câmera fotográfica, de celular, na cabine de votação. Então, várias temáticas aí sendo definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas uma que chamou a atenção está associada à inteligência artificial. Tema que ganha cada vez mais destaque, né, no nosso cotidiano. E aí alguns aspectos, né? Então, regras para a inteligência artificial. Proibição do uso de deepfakes. Márcio, o que é esse tal de deepfakes? Já ouviram ou já viram algo sobre atribuir uma fala a uma pessoa e aparece o vídeo, aquela pessoa fala, explana tal opinião, mas não foi tal pessoa, aquilo foi manipulado por inteligência artificial. Então vocês podem ter o Márcio, inclusive, galera, eu queria falar, essa aula aqui está sendo feita por deepfake. Mentira, mas imagina que é o Márcio explanando, mas nunca foi o Márcio que proferiu essas palavras. Mas pegaram a fisionomia do Márcio, o tom de voz do Márcio, o jeito do Márcio se expressar e construíram ali essa deepfake. Ok? Então, proibido o uso de deepfake. Porque tem um impacto muito grande numa eleição. Imagine. Aqueles temas sensíveis. E temos vários no Brasil. Podemos falar sobre temática violência, a temática agora, o conflito Israel e Hamas, o aborto, a legalização das drogas. São temas sensíveis, que geram grande discussão na sociedade. Aí, determinado eleitor, determinado grupo de eleitores, eles são contrários ao aborto. Aí, uma eleição extremamente concorrida ali, ó, cabeça a cabeça. Um dos adversários constrói ali, ou aquele grupo por trás, né, aquele político, constrói uma imagem do adversário proferindo palavras de apoio ao aborto. Aquilo se distribui ali facilmente nas redes e choca um número aí de eleitores que é contrário ao tema aborto. Entendem o impacto disso na votação? Então, proibido o uso de deepfakes. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Possibilidade de responsabilizar plataformas que não atuarem para remover. Então, as plataformas podem ser responsabilizadas se não retirarem tal mecanismo ali dos seus canais. Então, discussões interessantes. E aí uma outra observação que muita gente pode escorregar numa pegadinha. A relatora desse caso, dessas propostas, foi a ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia que presidirá o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições desse ano. O Alexandre de Moraes
ainda preside o Tribunal Superior Eleitoral. Mas no momento da eleição, nós teremos Carmen Lúcia. De boa? Direto ao ponto. Então, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso da inteligência artificial nas propagandas eleitorais. Conteúdos manipulados por IA, não é que não pode usar IA. Conteúdos manipulados por IA deverão ter identificação. Existem restrições aí no uso de robôs e de avatares para intermediar comunicação de campanha, mas o principal fato, que é o que deve aparecer nas questões de atualidades: proibição absoluta ao uso do deepfake. Esse, anota aí, pode anotar de caneta vermelha, grifa, rabisca, isso vai cair em prova. Não sei se na sua, na que o colega prestou, numa anterior, isso cairá em alguma questão de atualidades. De boa? Bom, então, falamos de Brasil, vamos para o cenário internacional. Parlamento da Hungria aprova a adesão da Suécia à OTAN. Márcio, eu não entendi. O que tem a ver a Hungria com a OTAN? Vamos então refletir um pouquinho sobre o tema. Existe uma aliança militar intergovernamental. Essa aliança militar entre vários países é chamada de OTAN, muito famosa, ainda mais nos tempos atuais. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, beleza? Quando que a OTAN surgiu? Em 1949, no contexto da Guerra Fria. Sempre gosto de fazer esse comentário, relembrar o que é a Guerra Fria, para melhorar o entendimento dos candidatos que, de repente, não têm tanta simpatia, tanto conhecimento histórico. No final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí dois grupos de países muito bem definidos. Um grupo liderado pelos Estados Unidos, né, sob a ótica do capitalismo. Um outro grupo liderado pela União Soviética, sob a ótica do comunismo. Beleza? Tá. Esses países protagonizaram a chamada Guerra Fria. Uma guerra ideológica, política, de sistema socioeconômico, uma corrida espacial, uma corrida armamentista. E no contexto da Guerra Fria foi criada a OTAN. A ideia é, bom, vamos unir os parceiros, porque se existir um conflito, nós podemos nos auto-ajudar, podemos prestar um apoio. Pô, você é meu parceiro, algum país entrou em conflito com você, vou te ajudar. Ou você é meu parceiro, algum país entrou em conflito comigo, você vem me ajudar. Essa é a ideia da OTAN, uma aliança militar daquele grupo de países alinhados ao capitalismo liderado pelos Estados Unidos. Ok? De boa, tá, Márcio? Agora eu entendi. Bom, a Guerra Fria acabou, pessoal, já tem um bom tempo, né? A Guerra Fria acabou em 1991, quando nós tivemos a dissolução da União Soviética. Mas a OTAN não acabou. A OTAN persistiu com a sua existência. E mais do que isso, a OTAN, nos anos 90, iniciou um processo de expansão em direção ao leste europeu. O leste europeu, que era uma área historicamente influenciada pela União Soviética, pela Rússia. Inclusive, ex-repúblicas soviéticas passaram a integrar a OTAN. Foi justamente a aproximação entre OTAN e Ucrânia um dos motivos para a atual guerra na Ucrânia. Ah, Márcio, agora eu compreendi, já sei o que é a OTAN. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, isso chamou a atenção de dois países historicamente neutros, que não tomavam partido. Finlândia e Suécia, tá? Finlândia e Suécia. E pensaram, caramba, se amanhã a Rússia invadir o nosso território, quem poderá nos defender? Ninguém. Porque para a OTAN ajudar, o país tem que ser membro.
A OTAN não entrou diretamente na guerra contra a Rússia. Por que não, Márcio? Porque a Ucrânia não era um país membro da OTAN. Só flertou, só namorou, não chegou a entrar. Aí Finlândia e Suécia, vamos pedir para ingressar nessa tal de OTAN. Pois bem, esse pedido foi feito e quando um país pede para ingressar na OTAN, todos os demais membros precisam aceitar, precisam concordar. A Finlândia conseguiu, de uma forma mais ágil, o seu ingresso na OTAN. Então, Finlândia já é membro da OTAN, ok? Mas a Suécia ficou com duas pendências. Dois países ali dificultando, apresentando resistência. Um era a Turquia, e a Turquia aprovou a Suécia no mês de janeiro de 2024, e o outro era a Hungria, que agora, em fevereiro, deu aval para a entrada da Suécia. Com isso, a OTAN ganhará um novo membro, a Suécia. Então, olha, sim, né? A Suécia, sim, foi aprovada. S de Suécia, S de sim, membro da OTAN. Suave? Vamos direto ao ponto. O que pode cair na sua prova? Qual o país aprovado como novo membro da OTAN? A Suécia, lembra? Sim, para você ser aprovado significa que teve um sim. Que país começa com S? Suécia. O que é a OTAN? Isso é importante, vem para cá. É uma aliança militar. Já vi uma banca inserir nas alternativas que é um bloco econômico e alguns alunos derraparam ali. OTAN é uma aliança militar. Tipo, o último entre os membros da aliança a ratificar a adesão da Suécia. Quem foi o último? Hungria. Lembrando que a Turquia, em janeiro, também havia aprovado a Suécia. E o secretário... E aí, olha aquelas perguntas aleatórias. Você sabe tudo sobre a OTAN. Quando foi criada? Qual a finalidade? Qual é o novo país membro? Aí a banca fala, vem aqui. Quem que é o secretário-geral da OTAN? Jens Stoltenberg, tá? Um norueguês. Esse é o secretário-geral da OTAN. Mas secretário-geral da OTAN é como se fosse um presidente, o responsável ali. É essa mais ou menos a função. Um secretário-geral. De boa, galera? Voltamos para o Brasil para falar de um tema associado à nossa sociedade, à saúde pública. No começo de 2024, provavelmente, alguém que você conhece apresentou febre, dores no corpo e descobriu que estava com dengue. Vamos falar então da dengue. Antes do fato de fevereiro, vamos contextualizar. Em 2023, no ano de 2023, a Organização Mundial da Saúde destacou que o Brasil foi o país com o maior número de casos de dengue no mundo, ok? Nota aí. Então, o maior número de casos de dengue no mundo em 2023. Em 2023, o Ministério da Saúde, o Brasil, reforçou, destacou que o Brasil bateu um recorde de mortes por dengue. Suave? Duas notícias aí impactantes. Começa 2024 e começa sem alívio, galera. Começa com um número elevadíssimo de casos de dengue. O número é tão elevado que nós chegamos aí a mais ou menos 1.300.000 casos em 2024. Então, estamos no mês de março, hein? Começando março. 1.300.000 casos. Mais de 700 pessoas morreram por conta da dengue, em consequência da dengue. Tá, Márcio, então tá um caos. Muitos casos de dengue, mortes por dengue, ninguém vai tomar nenhuma providência? Algumas providências de âmbito legal começam a ser tomadas. Por exemplo, 7 unidades da federação decretaram situação de emergência. Minas Gerais, Acre, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal. Então, situação de emergência. Não só unidades da federação, municípios também, 154 municípios. Porque
Esse decreto aí de situação de emergência permite solicitar recursos extras para combater a doença. Aqui é um mapa da dengue da 6ª e 9ª semana epidemiológica, porque elas são chamadas de semanas epidemiológicas. Vai do domingo ao sábado, tá? Essa contagem. Então aqui, dados da 6ª, 9ª semana epidemiológica de 2024. O que eu chamo a atenção? 2 estados tiveram aí grande ênfase na mídia, né? Um estado, né, e o Distrito Federal. Minas Gerais, muitos casos no estado de Minas Gerais. Goiás também, muitos casos. E o Distrito Federal, uma outra unidade que merece atenção. No momento que eu gravo essa aula, já estamos em março, São Paulo, o estado de São Paulo também decretou emergência. Lembrando, a minha notícia é até o final do mês de fevereiro. Beleza? Então, dengue, um problemaço aí de saúde pública no Brasil. E aí vamos entender algumas coisas. A prova pode vir com uma questão desse tipo. Doença responsável pelo decreto de emergência em saúde nas diversas unidades da federação. Pô, não é D. D. Vamos lá, vou fazer um D melhor aqui. D de doença. Não é isso? Doença começa com D. Decreto de emergência. Decreto começa com D. E dengue também. Então, 3D aí para você acertar a questão. Doença, decreto, dengue. Unidades da federação que decretaram emergência por causa de dengue até 28/2. Até 28/2. Então, Minas, Acre, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal. Uma dica importante. Vai prestar um concurso público? Márcio, vou prestar. Observe bem a situação da dengue no seu estado, no seu município. A banca pode explorar. As bancas, em diversas oportunidades, são bairristas. Vão trabalhar com a realidade local. Então, vou prestar um concurso no Espírito Santo. Poxa, preciso saber ali os casos de dengue, se tem emergência, o que está acontecendo no Espírito Santo em relação à dengue. Pode vir questão fácil? Pode. Mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Sério, Márcio? Sério, pode vir uma questão tranquila sim. E aí, uma novidade. Existe uma vacina aprovada no Brasil, uma vacina incorporada ao Sistema Único de Saúde, e a banca pode explorar qual o nome dessa vacina. É a Qdenga. Qdenga, vacina incorporada no SUS. Pense comigo. Se você não quer dengue, precisa tomar a Qdenga. De boa? Tranquilos? E o nosso último tópico do Mural de Notícias. Um tópico sensível, tema delicado, até porque o Brasil vive uma intensa polarização política. E no momento em que ocorre a guerra entre Israel e Hamas, essa polarização aflora. Então, vamos entender o fato, visando sua prova, visando a resolução de questões no seu concurso. Ok? Lula diz que Gaza sofre genocídio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cúpula da União Africana na Etiópia, que foi realizada na Etiópia. A União Africana é um grupo de 55 países do continente africano, e a ideia do grupo é promover essa integração da África. E o Brasil foi convidado, então participou da cúpula da União Africana como convidado. Ao final da cúpula, durante uma entrevista, o Lula respondeu algumas questões, inclusive sobre Gaza. Lembrando que Gaza, faixa de Gaza, é a região onde ocorre diretamente o embate entre Israel e o Hamas. E aí, o Lula diz o seguinte, abre aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar
os judeus. Então, Lula diz o seguinte: Israel atua no sentido de promover um genocídio na faixa de Gaza, um extermínio da população palestina. Diz que na história só se viu isso durante o período que Hitler perseguiu e matou os judeus. Ou seja, Lula fez um paralelo com o Holocausto. E tal comentário, tal comparação rendeu diversas polêmicas. De um lado, teve o grupo de aliados do Lula, que defendeu a fala, que diz que é isso mesmo, há um extermínio, há um genocídio, algo semelhante ao Holocausto. Do outro lado, existem os críticos do Lula, que vão dizer o seguinte: não dá para comparar pelo contexto, pela intensidade, pelo fato de origem, o Holocausto com este conflito na faixa de Gaza. Entendem? Então há essa grande discussão. Israel declarou que o líder brasileiro, que o Lula, é persona non grata em Israel. Isso mostra, declarar alguém persona não grata é mostrar que as relações diplomáticas entre os países estão abaladas. Israel declara Lula persona não grata, não pisa em Israel. O governo brasileiro, Israel solicita, Lula precisa pedir desculpa. Lula não pede desculpa e chama de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv. Então, esse é o contexto da polêmica. Beleza? Vamos direto ao ponto, só para fazer algumas reflexões, tá? Então, qual que é o motivo da crise diplomática atual entre Israel e o Brasil? Uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma fala onde ele compara as ações militares de Israel em Gaza ao Holocausto contra judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o motivo. Conceitos importantes. O que é genocídio? O Lula reforça. Depois o Lula fez até uma nova fala e disse o seguinte: eu não citei a palavra holocausto. Eu disse que há um genocídio. De fato, você observa a entrevista do Lula, ele não fala holocausto. Mas quando ele faz o paralelo com a perseguição de Hitler aos judeus, você não precisa citar a perseguição do Hitler aos judeus, foi o holocausto. Então ele, apesar de não expressar a palavra holocausto, ele fez um paralelo. Genocídio. Extermínio deliberado de um povo, total ou em parte, motivado por diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas. Tá? Então, extermínio de um povo, total ou parcial. O que foi o Holocausto? Existem múltiplas definições, tá? Tanto para genocídio quanto para o Holocausto. Peguei algo simples, sucinto para o nosso entendimento. Foi um genocídio de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, através de um programa organizado pelos alemães nazistas. Por Hitler, certo? O que acontece com Israel? E aqui não é consenso, é uma discussão internacional. Israel é acusado de genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza. Inclusive, houve uma acusação formal da África do Sul no Tribunal da ONU. Brasil partilha dessa opinião. Não só Brasil, outros países. Colômbia partilha dessa opinião. Beleza? Márcio, o Holocausto é um tipo de genocídio? Um tipo de genocídio específico. Todo genocídio é um holocausto? Não, existem diferenças, né? Então o Holocausto tem todas as suas peculiaridades. Tem a questão de origem, a questão de intensidade, de motivação. Tá? E quando a gente pega a intensidade, a motivação e a origem do Holocausto com esse extermínio que acontece em Gaza, tem diferenças significativas. De boa? Tranquilos? E aí só um dado atualizado. Estima-se que 30 mil palestinos civis morreram na faixa de Gaza. 30 mil.
nesse final de semana, estou gravando aula aqui na segunda-feira, dia 11 de março, nesse final de semana houve ali uma tretinha entre Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. O Biden, que essas ações, Israel está ali se aproximando de cruzar uma linha vermelha. Então criticou as ações de Israel, porque a população de Gaza está toda encurralada no sul. E Israel prometeu uma ofensiva ali. Algumas imagens fortes esse final de semana de crianças que morreram de desnutrição. Então foi um final de semana que esse tema ficou aí tenso. O Benjamin Netanyahu meio que rebateu o Joe Biden. Lembrando que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, histórico de Israel. Tranquilos, galera? Então esse foi o nosso mural de notícias. Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro, que é o Fique de Olho. Até mais. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, vamos para o nosso quadro Fique de Olho. Primeira notícia. Fuga no Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. É o seguinte, nós tivemos aí algo inédito, primeira vez na história do país que presos conseguem escapar de um presídio federal de segurança máxima. Lembrando que no Brasil nós temos 5 desses presídios. Se eu lembro todos aqui. Um em Catanduvas, no Paraná, um em Brasília, no Distrito Federal, um em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um em Porto Velho, em Rondônia, e um em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, 5 presídios federais de segurança máxima e, pela primeira vez, fuga em um deles. Primeira coisa que a prova pode perguntar. Olha, em qual presídio de segurança máxima no Brasil, em qual local nós tivemos uma fuga inédita? Ah, em Mossoró, beleza? Ah, Márcio, vai perguntar isso? Pode perguntar. Os 2 indivíduos que fugiram são Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Querubim, Chapa, Cabeça de Martelo, eles têm esses apelidos, né? O Davidson Cabral Nascimento, Tatu ou Deizinho, e esses indivíduos, eles têm ligação com o Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do Brasil. E aí vem um aspecto interessante, então, é a primeira vez que há uma fuga. Tudo isso gerou um grande embate, até porque o Brasil passa por uma mudança no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Flávio Dino, que tinha tal função, assumiu uma vaga no Supremo Tribunal Federal, no STF. E para o seu lugar foi indicado e já empossado o ex-ministro Ricardo Lewandowski. Então, toda uma pressão no governo federal por conta dessa fuga, uma fuga inédita. Ok? Olho no local do fato. Acho que a prova vai por aí. Ah, esse fato é interessante. Esse camarada já caiu muito em prova e deve aparecer novamente. Nayib Bukele. Eu sempre citei em aulas Nayib Bukele. E aí, observando a imprensa recentemente, noto que eles utilizam Bukele, né? Nayib Bukele. Então vamos de Bukele mesmo. Ele se reelegeu presidente de El Salvador. Entender essa figura. É uma figura, tá? Você pode concordar ou discordar, mas que é uma figura é. Primeiro, foi uma vitória esmagadora. Vitória esmagadora aí, superior a 80% dos votos. Como ele se tornou tão popular? Com medidas extremas de combate à criminalidade. Márcio, o que você chama de medidas extremas? Então, vamos lá. Um dado que é interessante. Cerca de 75 mil pessoas foram presas sem o devido processo legal. Ok? Ele construiu o maior presídio, a maior cadeia do mundo, que comporta 40 mil pessoas. Essas suas medidas contribuíram para a queda no número de assassinatos.
Essa queda caiu, eu tenho até mais ou menos aqui o dado, era de 38, a taxa de assassinato em El Salvador era de 38 para cada 100 mil habitantes e caiu para 2,5 para cada 100 mil habitantes. Então, uma queda drástica no número de assassinatos. Isso gerou uma grande popularidade. Prova pode perguntar, qual fator contribuiu para a popularidade de Nayib Bukele? Essas medidas extremas de combate à criminalidade. Essa diminuição do índice de violência. A oposição acusa Bukele de utilizar métodos antidemocráticos, não respeitar o processo legal, e aí a gente precisa fazer uma observação do que acontece em El Salvador. Em El Salvador, há uma proibição para reeleição. Não pode. A Constituição de El Salvador não permite reeleição. Mas como que ele conseguiu ser reeleito, então? Pois é. Primeira observação. No Congresso, Nayib Bukele tinha maioria. Segundo aspecto, ele destituiu o procurador-geral de El Salvador e 5 juízes da Suprema Corte. No lugar, indicou outros 5 juízes. Então, Nayib Bukele tem o judiciário ao seu favor, o legislativo ao seu favor. E o judiciário concedeu o direito dele tentar reeleição desde que se afastasse antes da eleição. Então, Nayib Bukele se reelege presidente de El Salvador. Parece que ele conquistou aí 58 das 60 cadeiras no Congresso. Ou seja, vislumbra-se que Nayib Bukele terá aí poderes supremos em El Salvador, porque ele tem maioria no judiciário, maioria no legislativo. Olho em El Salvador. A coisa deve esquentar lá nos próximos anos. Bom, falando em esquentar, o Chile conviveu com uma tragédia no mês de fevereiro. Incêndios florestais no Chile. Prova pode perguntar, que país sul-americano conviveu com incêndios florestais? Ou então, Chile passou por uma tragédia relacionada a qual fator? Aí vem tsunami, terremoto, vulcanismo, que são eventos comuns no Chile. E o candidato escorrega numa dessa. Cuidado, hein? Esse caos que ocorreu no Chile em fevereiro não foi por terremoto, não foi por tsunami, não foi por vulcanismo. Foi por incêndios florestais. Como é que você vai lembrar disso? Letra C. Tá, para ter incêndio, a gente precisa de uma chama, né? Chama, precisa de fogo, de chama. Tá, Márcio, precisa de chama. Chama começa com a letra C. Chile começa com a letra C. A gente não esquece mais, tá? Mais de 100 pessoas morreram. Esses incêndios atingiram principalmente a região central do Chile, próxima ao litoral, municípios turísticos de Valparaíso, Vina del Mar. E o presidente chileno, Gabriel Boric, declarou aí tragédia de grande magnitude. É o maior desastre no Chile desde 2010, quando um terremoto matou 500 pessoas. Uma outra notícia quentinha sobre o Chile, anota aí. O ex-presidente Sebastián Piñera faleceu em um acidente de helicóptero. Sebastián Piñera foi presidente do Chile entre 2010 e 2014 e depois entre 2018 e 2022. Ele era um político da ala ideológica da direita. Então, falecimento de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile. Esse é fato grande. Para tudo aí, pega uma caneta e vamos fazer algumas anotações. Alexei Navalny, maior opositor do presidente russo Vladimir Putin. Ele morreu em uma prisão na Sibéria. Morreu sob custódia do governo russo. Quem é Alexei Navalny? Ele se destacou na última década devido às suas críticas ao regime de Vladimir Putin. Delatou alguns casos de corrupção no governo russo, organizou protestos
E, obviamente, isso não ficou barato. Navalny teve determinada perseguição do governo russo. A sua organização foi considerada extremista, uma organização extremista. Navalny foi preso. Antes de ser preso, Navalny foi envenenado. Novichok, uma droga chamada Novichok, que atua no sistema nervoso. A Rússia é acusada de ter promovido tal envenenamento. O governo russo nega. Depois de envenenado, ele foi preso. O parlamento da União Europeia concedeu em 2021 o prêmio Sakharov ao Alexei Navalny. É um prêmio para quem atua para a liberdade, para os direitos humanos. Preso em 2023, ele foi enviado para uma prisão no Ártico e agora morreu. A família, pessoas próximas, acusam o governo russo de ter promovido esse assassinato. O governo russo nega. Atestado de óbito consta morte natural. Aí fica a seu critério acreditar ou não. Então, principal opositor de Vladimir Putin morreu em uma prisão na Sibéria. E o nosso último tópico do Fique de Olho. A Alemanha legaliza a maconha para uso recreativo. Então, o parlamento alemão aprovou essa lei. E há dois argumentos fortes para aprovação na Alemanha. O primeiro é que muitos alemães, por conta de um porte pequeno de maconha, estariam ali transgredindo a lei, enfrentando um processo, e o parlamento alemão achava que era pouca coisa para essas consequências. Entendimento lá. Segundo aspecto, a ideia é que com a legalização combater o tráfico, combater aquelas atividades paralelas, aquelas atividades fora da lei relacionada à comercialização de drogas. Segundo a decisão do parlamento alemão, a posse será de 25 gramas em espaços públicos e na residência o limite de 50 gramas. Então, a Alemanha legalizou a maconha para uso recreativo. A prova pode abordar questões como, olha, a Alemanha tomou uma iniciativa inovadora, se junta a um pequeno grupo de países, a Alemanha legalizou, aí alternativas, o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, legalizou o uso recreativo da maconha. Tranquilos? De boa? Eu volto daqui a pouco para a gente dar uma olhadinha no que caiu em concurso e abordar o nosso tema de redação. Até mais! Pessoal, olha só o que caiu em concursos no ano de 2024. Primeira dica que eu dou para resolução de uma questão. Calma, respira e leia o enunciado. Em dezembro de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram um acordo para a criação de um museu, que será questão clássica de atualidades. Pergunta o nome de algo, de alguma instituição, de algum órgão, de alguma criação, como nesse caso. Alternativa A, Museu do Amanhã. Alternativa B, Museu da Democracia. C, Museu da Resistência. D, Museu da Língua Portuguesa. Ou E, Museu dos Povos Nativos. Aqui, algumas pessoas poderiam derrapar por conhecerem o Museu do Amanhã. Cuidado! Outros pensariam, poxa, se é o Tribunal Superior Eleitoral, deve ter alguma relação com eleição, né? E no Brasil, no que tange a eleição, ocorrem intensos debates sobre democracia. Será que não é a alternativa B? Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral e a Prefeitura do Rio de Janeiro celebraram, de fato, um acordo para a criação
do Museu da Democracia, né? A ideia é celebrar e reafirmar a democracia. No museu, os visitantes terão a oportunidade de conhecer esse histórico da democracia brasileira, que é uma democracia jovem e ainda frágil. Então, a alternativa correta, alternativa B, Museu da Democracia, no Rio de Janeiro. Momento redação. Alguns de vocês estudam para o concurso da Caixa Econômica Federal. Estou certo? Alguns de vocês, todos não. Alguns estudam para um outro concurso que também terá redação como cobrança. E pensando, raciocinando, e especificamente sobre a Caixa, mas serve para outras provas, sugiro você analisar, refletir e treinar o seguinte tema de redação: desafios e estratégias para combater fraudes bancárias na era digital. Qual é o contexto deste tema? Por que ele é muito pertinente? Vamos com calma. Vivemos em uma era digital. Todo mundo concorda com isso? Cada vez mais estamos dependentes de plataformas digitais. Então, vivemos em uma era de cada vez mais digital. Levando essa discussão para a questão bancária, as transações bancárias online fazem parte da vida, sua vida cotidiana. Poucos indivíduos que eu conheço, tá? Que eu conheço, o Brasil é muito grande, então não vou falar poucos indivíduos, mas vamos lá. Uma grande parcela de indivíduos não frequenta mais o espaço físico do banco. Realiza todas as suas operações por plataformas digitais, tá? Então, dá um conforto, né, Márcio? Eu não preciso ter o deslocamento, faço isso de forma ágil, da poltrona de casa, tá? Isso é um aspecto positivo. Mas sempre, toda mudança tem ponto positivo e tem espaço para acontecer algo negativo, como as fraudes. Então, junto com esse avanço tecnológico, houve também um aumento significativo nas fraudes bancárias. Você deve conhecer alguém que foi vítima de fraude bancária. Bom, então, diante desse cenário, vamos pensar, vamos fazer uma reflexão. Quais são os desafios enfrentados pelas instituições financeiras e pela sociedade para combater as fraudes na era digital? Então, explore aí estratégias inovadoras, tecnológicas, regulatórias que possam ser adotadas para garantir a segurança financeira dos usuários e manter a integridade do sistema bancário em um ambiente cada vez mais digitalizado. Então, essa é a minha sugestão de tema de redação para você treinar, trabalhar, refletir e pesquisar. Para quem vai prestar o concurso da Caixa Econômica Federal, é um tema que vale a pena ficar de olho. Beleza, galera? Eu agradeço vocês pela companhia. Adoro participar, fazer o Top Atualidades. E hoje tivemos a oportunidade de discutir fatos políticos, econômicos, sociais e culturais que possuem grande potencial de compor questões em provas que cobram atualidades. Desejo bons estudos, muitas aprovações, um grande abraço e até o mês de março. Fico por aqui. Até mais.